Bom dia. Domingo, primeiro dia da semana, e nós estamos aqui no Café com Cristo. É mais um dia que Deus nos concedeu. Nós estamos chegando aí ao final, praticamente, do livro de Provérbios. É só mais hoje e amanhã. E com certeza você saiu mais sábio do que você entrou nessa jornada. Bom dia, Má. Seja bem-vinda. E Provérbios vai se encerrar, mas eu gostaria muito que você continuasse. Eu já falei isso diversas vezes. Continue fazendo a leitura diária de Provérbios. Terça, dia primeiro, lê o primeiro, segundo, na quarta, e assim por diante, como a gente fez aqui no mês de julho, né? Mas eu tenho certeza que você vai sair de Provérbios agora, de julho, um pouco mais sábio do que você já tem entrado lá, né? Com certeza, com toda certeza. Hoje nós vamos ler o Provérbios 30. Esse mês é até 31, então teoricamente eu vou ler amanhã o 31. Quando o mês é 30, eu aconselho ler os dois capítulos no mesmo dia, tá? O 30 e o 31. Porque dá pra ler, sim. Só meditar, ter um pouquinho mais de tempo, mas dá pra ler os dois capítulos quando o mês for 30. Mas vamos lá. A sabedoria de Agur. Palavras de Agur, filho de Jaque, o Mazaíta, que proferiu que o homem a Etiel e a Ucal. Na verdade, eu sou o mais bruto dos homens, nem mesmo tenho conhecimento. Nem aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem ao céu subiu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho, se é que sabes? Aqui está falando sobre Deus, né? No capítulo 4, ele questiona todas essas coisas. Quem subiu aos céus? Quem encerrou os ventos? Ele está questionando aqui para nós, né, nos ensinando a fazer questionamentos que Deus ele está em todas as coisas. Nós não temos o conhecimento de Deus na profundidade, na totalidade, nós não conseguiríamos. A Bíblia fala que a nossa mente não é capaz de entender Deus na totalidade, que tem coisas que nos foi oculta da parte de Deus, até por conta que nós não estamos preparados para saber totalmente quem é Deus. Moisés uma vez pede para Deus: eu quero te conhecer, Senhor. Eu quero ficar face a face contigo. E Deus fala assim para ele: mas você não pode me conhecer face a face, porque só os homens quando morrem eles conhecem a mim face a face. Bom dia, mãe. Só os homens quando eles morrem que eles conhecem a mim face a face, né? E aí Deus oferece uma estratégia para Moisés, né? Coloca ele numa fenda de uma rocha e Deus passa por detrás dessa fenda e Moisés pôde contemplar aquela claridade, o iluminado que tem em Deus, né? O brilho de Deus. E aí a gente precisa entender que a nossa cabeça humana tem coisas que a gente não vai entender de Deus, da parte de Deus, nem os desígnios de Deus. Né? Nós entendemos o que está escrito na Bíblia, o que nossa mente humana pode compreender. Mas ainda assim a Bíblia nos orienta que tem coisas que nos foi oculta. Tem coisas que nós não temos a capacidade de entender como Deus trabalha. Então foi oculta da gente, que nós só saberemos quando passar daqui para a eternidade. Então aqui ele vem questionar que Deus ele está em todas as coisas. Quem pode conhecê-lo? Quem pode conhecê-lo? Eu já falei outro dia aqui para nós meditarmos na contemplação. Você começar a contemplar a natureza, você começa a perceber como Deus funciona, como Ele trabalha. Você começa a perceber, quando você contempla a natureza, você começa a perceber os princípios de Deus que contém ali. Só que você tem que estar com o olhar atento. Ontem eu fui para São Paulo e eu parei numa ponte. Tava muito trânsito, eu fiquei parada em cima de uma ponte.
E aí tinha um muro assim na lateral que separava a avenida e tinha uma pombinha. E era um muda, era uma subidinha, então ela estava fazendo muito sacrifício. E aí eu falei, mas o que será que essa pomba? Fiquei pensando, eu fiquei olhando um tempão. Falei, o que será que essa pombinha quer fazer, né? Aí de repente eu vi que debaixo dela, ela estava abraçadinha assim, ó, ela tinha um filhotinho. Ela estava se sentindo muito acuada ali, porque estava passando os carros, muito carro. E aí ela tava debaixo dela, tava o filhotinho, só deu pra ver as patinhas, as unhas assim pra fora dela. E ela ali tentando ver o que ela ia fazer para escalar aquela parede, para buscar um lugar seguro. Então ali você começa a contemplar Deus. É assim que Deus faz, ele nos guarda debaixo das suas asas, né? O Salmo 91 fala que a gente fica escondido no esconderijo do secreto. E aí eu vendo aquela cena e aquele sacrifício todo para ela esconder o filhote e tentar subir, né? Você via que ela estava desesperada. E você percebe ali como Deus cuida da gente, é daquela maneira ali. Deus nos protege tanto que Ele nos envolve com a sua presença. Ele acampa teus anjos ao redor de nós. Então, você entende quando você começa a contemplar a natureza, você começa a ver Deus, como Deus trabalha. Toda a palavra de Deus é pura, escudo para o que neles confiam. Escudo. O que é o escudo? Eu costumo falar, se Jesus vai, eu irei. Põe Jesus na frente, eu sempre falo isso para vocês aqui, né? Põe Jesus na frente das situações. Por quê? Porque ele é o nosso escudo. Então, se for te atacar, vai atacar Jesus primeiro, porque ele está na frente da sua vida. Agora, quando a gente vai, é como se a gente fosse para uma guerra despreparado, sem arma, sem nada. Como que você vai encarar o teu inimigo? Como que você vai ficar de frente para o teu inimigo se você não está preparado? Então, a gente precisa entender que ao longo do nosso dia, por exemplo, ao longo do nosso domingo, nós vamos ter inimigos da nossa alma querendo nos desmotivar, querendo fazer com que a gente desista, né? Mas se a gente coloca Jesus na frente, ele é o nosso escudo. Coloque Jesus na frente das situações, não queira resolver você sozinha, né? Fala, Jesus, resolve isso para mim, porque ele sempre vai ter a solução perfeita para o cenário, para a situação. Ele sempre vai ter a decisão perfeita. Então, assim, não escolha mais sozinho. Se você pode escolher com Jesus, por que escolher sozinho? Por que a gente escolhe escolher sozinho? Se nós podemos escolher junto com o Espírito Santo, nos orientando, nos instruindo, porque a escolha vai ser nossa, é natural. Isso é um poder que Deus nos deu e Ele não vai nos tirar. Só que por que não escolher com Jesus? Falar, Jesus, me ajuda nessa decisão. Jesus vai na minha frente, vai me mostrando o caminho, me traz clareza. E quando nós fazemos isso, a gente colhe esse lugar de proteção, de segurança. Nós colhemos como fruto das nossas escolhas escolhidas juntamente com o Espírito Santo, esse lugar de paz, de plenitude. E é tão difícil no mundo ser ofertado para mim e para você paz. Onde nós poderíamos achar paz nesse mundo? Né? Eu estava falando ontem, eu fui visitar a minha neta, eu estava falando ontem para minha sogra que onde que a gente pode buscar, né, um lugar de paz? Né? Onde a gente encontra esse lugar de paz? Né? A gente precisa entender sobre essas coisas. A gente precisa... Eu falei, as pessoas estão doentes, eu falava para ela. Falei, as pessoas estão doentes. Eu falei para ela que eu tô trabalhando muito, né? Fazia bastante tempo que eu não ia lá. Eu falei para ela, tô trabalhando muito porque as pessoas estão doentes. As pessoas estão muito doentes porque elas estão perdidas, elas não têm clareza do que elas querem, elas não sabem por que elas fazem o que fazem. As pessoas, elas estão doentes. O mundo está doente emocionalmente, espiritualmente. Né? Outro dia eu falei eu não sei onde foi que eu falei que nós estamos caminhando para um mundo de evangélicos, né? 50% do brasileiro. 50% dos brasileiros, daqui a uma pesquisa até 2028, 50% dos brasileiros serão evangélicos. Mas será que não era para nós estarmos num mundo melhor, então? Se todos fossem espiritualistas, 50% dos brasileiros,
Hoje a estatística, tá, só para você entender, está em 30. Hoje, em 2023, 30% dos brasileiros, pela pesquisa do IBGE, se declaram evangélicos. Será que não era para o mundo estar melhor? Mas o mundo está melhor? O mundo está pior. Então é assim, não é só se declarar pertencente a uma ideologia, não é só se declarar pertencente a uma religião, mas é a gente procurar ter atitudes de paz junto com o Espírito Santo, né? Não existe um lugar que você vai comprar paz. Não existe um lugar que você vai buscar consciência tranquila, plenitude, a não ser em Deus. Então não é ser só evangélico ou ser católico, né? Ou ser qualquer outra denominação. Não é sobre isso. É sobre as pessoas viverem felizes com quem elas são. Quando elas descobrem quem elas são, que elas são filhas de Deus, filhas e filhos amados do Pai, elas começam a entender um pouquinho da identidade delas, e aí você começa a encontrar um lugar de paz em você, acessar esse lugar de paz em você. Aqui nessas manhãs que nós passamos juntos, nós estamos o quê? Criando uma atmosfera para nós acessarmos o mundo espiritual. Então, a palavra de Deus, ela vai ser o nosso escudo. Sempre, em todo momento, né? Jesus, quando foi tentado, ele falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então, a palavra, ela é alimento. Muitas vezes você está com a sua alma aí dolorida, né? Às vezes você está com o coração apertado, abre uma palavra para você, fala, Deus, fala comigo, me instrui, me traz clareza. Está desanimado? Abre uma palavra aí na tua casa, tem certeza que você tem uma Bíblia. Deixa Deus falar com você, deixa Ele te orientar. E seja um coração treinável, seja um coração humilde que queira realmente a ajuda e a orientação do Espírito Santo. Nada acrescentes às suas palavras para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Aqui está falando sobre a Bíblia, né? Sobre a palavra de Deus, que a palavra de Deus é exatamente isso que a gente lê todos os dias. Não tem que nem acrescentar, nem que tirar, nem que pôr, nada. A gente simplesmente tem que entender o contexto, né? Tem muitas coisas na Bíblia que as pessoas falam, nossa, mas é difícil entender. Não é que é difícil, você precisa entender o contexto. E aí, quando você entende o contexto, você traz para os teus dias atuais, porque a Bíblia, a gente está falando de 6.000 anos que começou a ser escrita, né? Então, você precisa entender essa questão da profundidade, do contexto da palavra de Deus. Trazer para a tua realidade. Trazer a palavra de Deus para a nossa realidade é o que faz com que nós pratiquemos. Porque se a gente ficar só no âmbito lá do passado, a gente não consegue entender a Bíblia. Porque as palavras são difíceis, são palavras que não fazem mais parte do nosso vocabulário. Tem muitas coisas aqui que é para o povo judeu, né? A cultura judaica que eu e você muitas vezes não conhecemos na profundidade. E aí a gente não realmente fica difícil de entender. Então a Bíblia, ela tem que ser um livro de estudo, mas ela é o guia também. Eu preciso tirar daqui, desses homens e mulheres, instruções para a minha vida atual. Mesmo que isso foi escrito há 6.000 anos, quando começou lá, sei lá, 6.000 anos atrás, né? De Novo Testamento, a gente está falando de 2023 anos, né? Que é quando começa a contar realmente o tempo depois de Jesus. Então, você tem que entender que a gente precisa buscar a palavra de Deus para ser nosso guia. 2 coisas de ti. 2 coisas te pedi, não mais negues antes que eu morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume, para que, porventura, estando farto, não te negues e venha dizer, quem é o Senhor? O que, empobrecendo, não venha furtar e tome o nome de Deus em vão. Quero fazer um adendo, são 3 capítulos aqui, né? Aqui ele está falando para que Deus não deixe nem ele muito rico e não deixe ele extremamente pobre, porque das 2 maneiras ele irá se perder. Eu falo que o dinheiro, as pessoas falam que o dinheiro é a raiz de todos os males, né?
Mas na verdade não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. O dinheiro, ele só potencializa, né? É até difícil falar de prosperidade e espiritualidade, prosperidade financeira que eu tô falando, porque a Bíblia fala sobre prosperidade. Só que muitas vezes nós somos mal instruídos em relação a isso nas igrejas, né? Tem alguns capítulos que, por falta de entendimento espiritual, a gente acha que ter dinheiro é pecado. A gente acha que quem é rico não vai para o céu, não vai ver a presença do Senhor. Não é dessa maneira. Existem pessoas ricas muito generosas, assim como existem pobres muito arrogantes. Então a gente precisa entender que o dinheiro ele só potencializa quem é. Só que aqui ele vem nos falar e nos alertar que muitas vezes o dinheiro pode ser que suba na nossa cabeça. E como que é o dinheiro subir na nossa cabeça? É ele nos dominar. Aqui ele fala, né, que eu não venha ter tanto dinheiro suficiente para esquecer quem és tu, para que eu te negues. E realmente, muitas vezes a gente não tem uma vida de prosperidade financeira, porque Deus, ele sabe como exatamente a gente vai ser com o dinheiro. Se ele me conhece no futuro, ele sabe exatamente como eu vou ser quando eu tiver dinheiro, eu ser milionária. E aí, por ele saber e conhecer meu coração, muitas vezes ele não me oferta essas oportunidades, essas estratégias, ou conhecer pessoas, ou abrir portas que vão me deixar milionário. Por quê? Porque antes eu estar com Deus, na presença dele, do que eu ter só o dinheiro. As pessoas, muitas vezes, elas se corrompem. Eu falo que se você quiser conhecer uma pessoa, dá poder para ela. Dá poder para ela. E aí você vai ver se ela é arrogante, se ela pisa nas pessoas, se ela não busca mais Deus. As igrejas, elas vivem, eu sempre falei isso quando eu ia ministrar. As igrejas, elas vivem lotadas quando o povo está sofrendo. Quando você e eu tem um problema, a gente sabe exatamente onde recorrer, onde correr. A gente busca em Deus. Mas e quando está tudo bem? A pergunta é, se quando está tudo bem na tua vida? Quando as coisas estão fluindo, quando tudo está perfeito. Nossa, você está vivendo o melhor momento da sua vida. Quem é você na presença de Deus? Porque eu tenho certeza que na presença de Deus, nos teus dias maus, você é fervorosa. Você passa realmente a ter uma vida espiritual com Deus, um relacionamento com Ele. Mas quem é você quando as coisas estão caminhando tudo bem? Então aqui vem nos alertar exatamente isso. E pelo contrário também. E que a oração dele para Deus é isso. É pedir essas duas coisas, que ele não fique tão rico a ponto de esquecer quem é Deus, assim como ele não fique tão pobre e precise roubar e acabar envergonhando o nome de Deus. Porque pelo outro lado, a falta de dinheiro extremo, tá? A falta de dinheiro em extremidade. Nas extremidades de tipo das suas necessidades físicas. A falta de dinheiro, quando falta a necessidade, existe, só para você entender, existe uma coisa que chama pirâmide de Maslow. E a base dessa pirâmide é comida e teto. Comida e lugar para morar. Quando essa base de comida e teto ela é vulnerável, vamos colocar assim, quando a pessoa tem escassez de recursos de comida e de teto, não tem onde morar, ela se submete a muitas coisas. E aqui é o que ele fala. Ou que empobrecendo não venha a furtar e tome o nome de Deus em vão. Né? Que todo aquilo que o acreditar em Deus, até o bandido acredita em Deus. Até o bandido. Então aqui ele vem nos ensinar que diante de uma necessidade muito grande a gente pode se perder. A gente pode passar por cima de pessoas e a gente pode fazer coisas que a gente nem quer fazer, mas por conta da necessidade básica a gente acaba fazendo.
Por isso que em lugares de extrema pobreza, a violência é muito grande. Por quê? Porque você vira um animal insano, você não vai pensar mais, você só pensa em comer e morar. E aí você vai agir por impulsos para a sua sobrevivência. Então, lugares muito fartos de falta de recursos, que faltam muito recursos, nesses lugares você costuma perceber que a violência ela é maior. Porque nós começamos a agir como os animais. Nós agimos pelo instinto, e o nosso instinto é de caçador. O nosso instinto é de passar por cima dos outros para sobreviver, se for necessário. Né? Você percebe que em casos extremos, você vai buscar sempre a sua sobrevivência. É até chocante que eu vou te falar, mas aquele pai, né, que perdeu os filhos, ele tentou salvar os filhos, mas chegou uma hora ele precisava ele se salvar. Né? Ele se salvar. Então, no extremo, em casos muito extremos, a gente sempre vai buscar a nossa sobrevivência, porque a gente começa a agir como animal e não mais como ser humano. Então aqui ele levanta os dois extremos, ser rico a ponto de passar por cima das pessoas, né? A ponto de esquecer quem Deus é e o que Deus faz por nós, e também ao ponto de ficar tão pobre, miserável, a ponto de envergonhar o nome de Deus, ou até envergonhar a fé que ele profere. Não acuses o servo diante do seu senhor, para que não te amaldiçoes e tu fiques culpado. Eu vou pegar um exemplo sobre isso, que acontece muito. Às vezes eu sei que você quer corrigir alguém. Não corrige alguém na frente de outra pessoa. Pode ser o seu esposo, seu filho, seu marido, sua esposa. Não corrige, não expõe o outro, não expõe o erro do outro diante de outras pessoas. Aqui ele está falando sobre quando aqui ele usa, né, o servo e o senhor, né? Não acuse o servo diante do seu senhor, para que não te amaldiçoes e fiques culpado. Mas vamos pegar alguns exemplos, vamos trazer para a nossa realidade. Não chame a atenção, às vezes, do seu filho perto de outras pessoas, né? Não expõe o erro das outras pessoas. Não expõe o erro de outras pessoas perante outras pessoas. Isso eu vejo acontecendo muito com o casal, sabe? E isso é ruim. Para quem tá de fora, fica chato. Fica chato porque vocês acabam expondo coisas que não haveria necessidade das pessoas saberem. E aí um quer corrigir o outro na frente de outras pessoas que não têm necessidade de estar envolvidas naquilo. Aquilo provocando ira, provoca mágoa, faz feridas. Então a gente precisa observar os nossos comportamentos. Há uma geração que amaldiçoa o seu pai e não bendiz a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos e as suas pálpebras são sempre levantadas. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujas queixadas são facas, para consumirem da terra os aflitos, os necessitados dentre os homens. A sanguessuga tem 2 filhas, dá e dá. Essas 3 coisas nunca se fartam, e com a quarta nunca dizem basta. Deixa eu só, antes de começar só fazer um adendo nesse aqui. Há uma geração difícil. Hoje nós estamos vivendo uma geração complexa, uma geração altiva, uma geração de muita tecnologia e pouco ser humano empático, pouco ser humano amando um aos outros. Hoje nós vivemos uma geração difícil, né? Hoje a geração é difícil, são tempos difíceis. As pessoas, isso é bíblico, falou que o amor se esfriaria na terra. E a gente já vê parte disso se cumprindo. Que realmente o amor, aqui tá falando de pai e mãe, a gente já vê filhos matando o pai. A gente vê filhos matando a mãe. Então, a gente percebe que nós estamos caminhando para uma geração ruim. Uma geração, igual falou aqui, uma geração que amaldiçoa seu pai e sua mãe.
uma geração que acha certa. As pessoas, elas acham tudo certo hoje, tudo é permissivo, tudo é ok. Ó, há uma geração que é pura aos seus próprios olhos. Eu estava discutindo com alguém, agora também não vou lembrar quem foi, sobre isso, que as pessoas, elas não querem mais se adaptar a Deus. Elas querem que Deus se adapte a elas. Se elas vão numa igreja e elas escutam algo que às vezes é uma correção, uma repreensão, uma exortação, ela não volta mais. Por quê? Porque aquilo, não, imagina, isso não é para mim, né? Até hoje o papel da igreja é bem complicado, porque às vezes você quer ensinar o correto, mas as pessoas não querem. Por isso que existem 6.000, hoje basicamente, existem 6.000 religiões baseadas na Bíblia, no cristianismo. E o que isso fala para mim? O que isso representa para mim? Que as pessoas procuram Deus que a maneira delas. Não é mais Deus, não sou mais eu que tenho que me encaixar aos princípios de Deus. É o contrário, Deus que tem que se encaixar aos meus princípios. A gente precisa observar nosso comportamento como geração. Aonde nós estamos caminhando nessa geração? Um Deus pop, né? Um Deus que faz tudo, um Deus, ele é perfeito e ele fala a minha língua, né? Tudo que eu quiser fazer, eu tenho permissão dele para fazer. E não é por aí. Então aqui está falando sobre essa geração, ó, onde os olhos são altivos. Quer dizer, onde a minha autossuficiência é maior. Nós precisamos, como humanidade, entender a soberania que há em Deus. E o homem, muitas vezes, ele quer passar por cima disso, né? Ele quer passar por cima disso. E aí você vê 6.000 religiões no mundo, baseadas na Bíblia. Por quê? Porque se essa não serve para mim, eu vou em outra. E se outra não serve, eu abro a minha própria igreja e falo a minha língua. É assim que funciona hoje. Se você não se encaixa em alguma das religiões que existe, você simplesmente vai lá e abre uma igreja para você. É assim que funciona. Então, hoje as pessoas, elas não querem mais se enquadrar aos princípios de Deus. Ela quer que os princípios de Deus sejam modificados para Deus se encaixar na vida atual delas. Então, a gente percebe uma geração caminhando para o final mesmo, para a própria destruição. Né? Você vê muitas coisas acontecendo que em um tempo atrás a gente não via, mas hoje a gente vê mais. Então é real, é fato que muitas das profecias de Apocalipse, muitas coisas estão acontecendo. Então a Bíblia não está tão errada, né? Porque se o amor se esfriaria, né? Se filho mataria pai, pai mataria mãe, enfim. Se isso tudo está acontecendo, é um despertar. É um despertar para nós. Espera, tem algo acontecendo sobrenatural. E aí o homem natural, ele não percebe essas coisas, eles estão distraídos. O homem natural está distraído, ele está alheio, ele não percebe tudo que está acontecendo. Mas quem é espiritual já percebe muitas coisas acontecendo. Tem muitas coisas acontecendo para dominar a humanidade. Você pode reparar aí essa tecnologia, essa inteligência artificial. Por que esses grandes homens tipo Elon Musk, eles não são a favor 100% da inteligência artificial? Por que vocês acreditam que eles não apoiam? Porque eles sabem de coisas que eu e você aqui ingenuamente nem sabem. Essas pessoas, eles estão mais à frente de nós, eles são, né, uma cabeça que funciona completamente de nós. E essas pessoas, hoje eu li uma reportagem que o Elon Musk parou todas as pesquisas de inteligência artificial. E aí eu até me questionei, por que um homem que depositou a sua vida em tecnologia, né, que é Elon Musk, ele está sempre investindo todo o dinheiro dele para isso. Por que um homem desse questiona a inteligência artificial? Porque ele sabe coisas que eu e você não sabe. E aí a gente fica empolgado, né, com a inteligência artificial. Né? Os distraídos estão empolgados. Peraí, até onde isso é bom para nossa geração?
Então a gente precisa começar a enxergar com olhos espirituais. A sanguessuga tem 2 filhas, dá e dá. Essas 3 coisas nunca se fartam, e com a quarta nunca dizem basta. A sepultura, a madre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo que nunca dizem basta. Os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, os corvos do ribeiro os arrancarão e os filhotes das águias comerão. Aqui em Provérbios 30 está falando bastante dessa questão do pai e da mãe, de nós honrarmos o nosso pai e nossa mãe. Eu falei outro dia aqui, o nosso pai e nossa mãe, você concordando ou discordando, o seu pai e a sua mãe, ele fez o melhor para você. Ah, Muriel, mas você não conhece meu pai e minha mãe, você não sabe como era na minha casa. Eu nem preciso saber na sua casa, eu não preciso saber como foi na sua casa para saber que o seu pai e sua mãe só entregou aquilo que eles tinham para entregar. Ele só entregou e aí você vê filhos magoados 20, 30 anos com o pai e com a mãe. Eu até dei o exemplo de uma cliente minha que o pai dela já até morreu e ela estava lá lamentando, né, tudo que o pai tinha feito para ela. Só que o pai e a mãe só dá para nós aquilo que eles têm para dar. Poxa, que pai que quer? Sempre um pai quer fazer o melhor para o seu filho. Você pode reparar que de geração em geração você sempre vai querer, por exemplo, eu vou querer fazer melhor para meus filhos do que minha mãe fez para mim. Minha mãe fez para mim o que ela gostaria que o pai e a mãe dela tivessem feito para ela. O pai e a mãe dela fez para ela o que os avós não fizeram para eles e assim por diante. E assim você vai olhando cada geração. A tendência nossa é sempre fazer o melhor do que foram feitos para nós. Isso é uma tendência do ser humano aos filhos. Então, seu pai e sua mãe, eles fizeram o melhor que eles tinham. E aí você fica magoadinho, você fica magoadinha. Poxa, é que você não viu. Tá, eu não preciso ter visto, mas eu tenho certeza que eles, dentro da realidade que eles viviam, eles entregaram o melhor para você. Agora você está entregando o seu melhor para os seus filhos? Então, a gente precisa entender que o nosso pai e nossa mãe, nós precisamos honrar, independente dos erros. Eles são seres humanos, eles são falhos e errantes e tá tudo bem. Eu sou, você é. Por que eles não seriam? É que a gente enquadra o nosso pai e nossa mãe numa santidade, né, que a gente esquece que eles são seres humanos. Mas não tenho dúvida que seu pai e sua mãe fez o melhor para você. Eles fizeram o melhor para você. Dentro dos recursos que eles tinham. Mulher, faltava recurso, mas eu tenho certeza que dentro dessa falta, dentro dessa escassez de recurso, eles ainda se entregaram o melhor. O caminho da água no ar é o caminho da cobra na penha. Deixa eu ler algo dos pais aqui. Recebemos dos nossos pais as primeiras instruções, cuidados para a vida. São eles que fazem duros sacrifícios e dão as maiores provas de amor por nós. Amá-los, obedecer a eles e respeitá-los nem precisaria ser um mandamento divino, mas um dever dos filhos. Deus prolonga os dias daqueles que honram os pais, como forma de retribuição para o seu amor e consideração. Por outro lado, quem se rebela e despreza os pais, ao invés de ter seus dias multiplicados, terá um futuro curto e desastroso. Então aqui realmente não precisava ser um mandamento, nós deveríamos já ter isso naturalmente com a gente, de honrar o nosso pai e nossa mãe por tudo que eles nos fizeram. Afinal de contas, se eu existo, é por causa deles. Como que eu vou amaldiçoar minha árvore? Eu sou um fruto, você é um fruto. Como que você amaldiçoa a sua árvore? Isso é muito grave. Você veio dessa árvore, você é um fruto dessa árvore. Então não tem como amaldiçoar nosso pai e nossa mãe. O caminho da mulher adúltera é assim: ela come, depois limpa sua boca e diz: não fiz nada de mal. Por 3 coisas se alvoroçará a terra, e pela 4ª não pode suportar: pelo servo quando reina, pelo tolo quando vive na fartura, pela mulher odiosa quando é casada e pela serva quando fica herdeira da senhora. Aqui ele usa alguns exemplos daquela época, né, de servo, enfim. Mas olha as coisas. Pelo servo quando reina. É o que eu falei, dá poder para alguém, você vai conhecer.
né? Então, aquele que te servia e passa a mandar em você, aí você conhece. Eu já trabalhei em empresas que às vezes a pessoa sobe de cargo, aí você tá ferrado. Aí você tá ferrado, porque aquela pessoa, ela só esperava essa oportunidade pra te pisar, pra te humilhar, pra... Tem gente que realmente não merece a prosperidade, que ela não sabe fazer bom uso. Aí aqui fala também quando o tolo quando vive na fartura, porque o tolo quando vive na fartura, ele não sabe economizar, então ele acha que ele vai ter aquilo para sempre. Então ele sai gastando tudo. Aqui ele fala também da mulher odiosa, quando é casada, né? Coitado do marido dessa mulher. E fala da serva, quando ela fica herdeira da sua senhora. São os comportamentos humanos, todo aqui nesses quatro. Então ele fala que esse tipo de comportamento, esses tipos de comportamento, isso alvoroça a terra. E a quarta não pode suportar. A quarta é quando a herdeira, né? Quando a serva fica herdeira de sua senhora. Então aqui ele vai pegando exemplos para a gente entender que nós sermos seres humanos, nós somos muito falhos. E aqui está falando basicamente do poder, né? De quando dá poder pra gente, como a gente se comportaria. Se hoje você tivesse num cargo alto de liderança, numa empresa, um CEO, como seria você nessa empresa? Essas quatro coisas são das menores da terra, porém bem providas de sabedoria. Ó, agora a gente vai entender coisas de sabedoria. As formigas não são um povo forte, todavia no verão preparam a sua comida. Então vamos falar sobre as formigas. Vocês já observaram? Por isso que eu falo, contemple a natureza, porque você vai percebendo, né, como ela funciona, como Deus funciona, como Deus, né, os princípios de Deus estão embutidos ali. A formiga, elas não querem nem saber. Pode estar chovendo, pode estar fazendo o que for. Elas estão ali, produtivas, elas não param. Elas não param. E quando eu era criança, eu colocava tipo o dedo, eu colocava tipo um empecilho na frente da formiga. Ela não para, ela desvia, ela passa por cima de você, ela não quer saber. E quantas vezes vocês já repararam, vocês também já devem ter observado, quantas vezes aquela formiguinha pequenininha tá levando um pesão nas costas dela? Ela sabe a missão. Ela sabe exatamente o que ela tem que fazer. Ela acorda pela manhã sabendo exatamente o que ela tem que fazer, né? E eu e você, nós sabemos o que nós temos que fazer? Nós sabemos o porquê fazemos essas coisas? A formiga, ela exatamente sabe o que é necessário ali para ela. E ela vai em busca, ela vai atrás. Ela sabe que vai ter um momento de pausa. Mas, é como fala, no verão ela junta comidinha. Né? No verão ela está trabalhando mais do que nunca. Às vezes, eu até falei ontem pro meu cliente, eu falei, pô, mas você tem que entender que você tem 36 anos. Eu falei pra ele, você tem que produzir pelo menos até os 50. Ele falou, tô cansado já. Mas a gente tem que aproveitar nosso momento de produção, nosso momento que nós estamos mais produtivos para ser igual às formigas, para que a gente venha juntar descanso para o nosso futuro. Os coelhos são um povo débil, contudo, põem a sua casa na rocha. Os gafanhotos não têm rei, e contudo todos saem, em bandos se repartem. As pessoas unidas aqui, né? Ele está falando dos gafanhotos. Eles não têm um líder, mas todos saem à busca de alimentos, eles saem em bando, eles se unem. A aranha se pendura com as mãos e está nos palácios dos reis, quer dizer, a aranha pode chegar em qualquer lugar, né? Na casa mais simples, mais pobrezinha, quanto nos palácios. Esses três têm um bom andar, o quarto passeia airosamente. O leão, o mais forte entre os animais, que não foge de nada. O galgo, o bode também, e o rei é quem não se pode resistir. Se procedestes loucamente, exaltando-te, e se planejastes o mal, leva a mão à boca, porque o mexer do leite produz manteiga, o espremer do nariz produz sangue. Assim é forçar da ira produz contenda. Então aqui ele vem chamar nossa atenção que cada um faz exatamente o que eu aprendo, né? Quando ele pega todos esses exemplos da formiga, do coelho, do gafanhoto, da aranha, do leão, que cada um tem um comportamento diferente, mas que cada comportamento pode nos levar a bons lugares. Mas eu escolho que tipo de comportamento vai me afundar,
Se os meus, ó, o ser humano, o bicho não tem isso. O bicho não pode, o bicho é aquilo e acabou. Né? Então aqui ele está falando do bicho, mas vamos trazer isso para o nosso lado. O ser humano, ele pode escolher o seu caminhar. Aqui ele fala que cada um tem esses comportamentos e estão definidos. Ó, os coelhos são um povo débil, mas contudo constrói a casa na rocha. Os gafanhotos não têm rei. A aranha pendura com as mãos, né? O leão é mais forte entre os animais. Isso é imutável. Agora eu e você, as nossas atitudes, elas são mutáveis. Nós podemos mudar. Eu posso ter um bom comportamento hoje e amanhã passar a ter um mau, assim como eu posso ter um mau comportamento hoje e passar a ter um bom comportamento. Então aqui a gente precisa entender que ele está nos orientando a sermos guiados por um propósito. Todos os bichinhos que ele citou aqui, eles têm um propósito em ser assim. Agora, e eu e você sabe exatamente qual é o teu propósito? Para que você foi criado? Qual é a tua missão, né? Qual é o teu propósito? Eu fiz um podcast outro dia com um rapaz, ele falou algo interessante. Ele é bem-sucedido, ele é milionário. E aí ele falou assim, olha, eu tive andando com milionários e toda vez que eu ia vender algo para eles, eles me perguntavam assim, qual é o propósito disso? Então hoje as pessoas, essa palavra propósito é muito dita hoje. Por quê? Porque as pessoas cansou de fazer coisas sem saber o porquê que elas tinham que fazer. Agora você precisa encontrar o seu porquê. O porquê você faz o que você faz. Tem um porquê dentro de você que fala mais alto, que é a tua missão. Qual é a tua missão? Ah, mulher, nem sei. A tua missão não é algo que eu sempre falo, missão não é algo que vai descer 2 querubins aqui na minha casa tocando um harpa e falar, olha, eis a sua missão. A missão é algo que nasce com a gente. É uma habilidade, um dom, um talento que você tem, que você já faz isso naturalmente. E a única maneira de eu servir pessoas é dessa maneira, com o meu talento, com as minhas habilidades. Não existe outra maneira de eu servir pessoas. Então, o nosso propósito aqui na Terra é servir pessoas. Deus fez para que nós servíssemos uns aos outros. E todos o adorassem como Deus. Essa é a nossa missão, né? Como ser humano é servir, gente. Você está o tempo todo servindo. Agora você tem a escolha, né? De servir com amor ou servir reclamando. Mas servir, você vai servir de qualquer jeito. Porque a todo momento eu e você estamos servindo pessoas. Nós estamos servindo a Deus quando servimos pessoas. Então aqui a gente só é um mordomo, sabe? A gente só é aquilo que está com... A gente fica com a bandejinha na mão. A gente está aqui só para administrar aquilo que Deus nos concedeu. Então entenda que nós somos mordomos e como mordomos nós precisamos servir bem. Servir bem as pessoas, a quem está ao nosso redor, né? E é difícil porque vai ter dias maus que você não vai querer servir ninguém bem. Mas nos dias maus, pede para ajuda para Deus. Fala, Deus, eu não estou conseguindo sozinha. Eu não estou conseguindo aqui cumprir o meu papel nesse lugar. Me ajuda. E Ele vai te ajudar. Eu quero orar por você nessa manhã e, obviamente, com você. Tá bom? Senhor Deus e Pai, primeiro nós rendemos graças a Ti, Senhor, porque tudo que o Senhor faz é bom e porque o Senhor nos ouve. O Senhor nos instrui. Senhor, eu apresento o primeiro dia dessa semana dessas pessoas agora. Senhor, é domingo, é o primeiro dia, é o dízimo do nosso tempo aqui, no Café com Cristo para Ti, Senhor. Senhor, nós priorizamos a Tua presença, Senhor, ao começarmos a nossa semana, o nosso domingo, ouvindo a Tua palavra. Então, Pai, que essa palavra, essa instrução venha entrar nos nossos corações, venha nos ajudar no caminhar, no falar, onde quer que nós vamos no dia de hoje, Senhor, que a Tua presença chegue na frente. Que nós, Pai, a Tua palavra, nós aprendemos que a Tua palavra, ela é escudo, Pai. Então, que o Senhor venha ser o meu escudo, o meu esconderijo secreto, que o Senhor venha nos proteger. Senhor, acampe ao redor dessa pessoa os Teus anjos. Livre elas de todos os males, Pai. Senhor, vai conduzindo ela para um domingo abençoado. Onde quer que ela vá hoje, Senhor, que a Tua presença chegue primeiro. Que o Senhor esteja na frente de todas as decisões que ela tenha que tomar.
Senhor, abençoa o domingo dessas pessoas, Pai. Derrama sobre eles a tua presença e o teu Espírito, Senhor. Assim eu te peço, crendo na nossa vitória, no nome do Senhor Jesus, eu digo amém. E você, quem crê, diga amém. É isso. É sobre isso. Amanhã nós estaremos aqui, né, para nossa última leitura de Provérbios. E depois deixa Deus trabalhar. Vamos ver o que Deus vai falar com a gente nos outros dias. Mas esteja aqui no nosso Café com Cristo, né? É uma parte tão importante do seu dia quando você prioriza primeiro o seu lado espiritual, né? Você está fazendo o quê? Você acaba de acordar já priorizando o alimento espiritual para a tua alma. E aí depois tudo fica muito mais leve, muito mais fácil. Ainda que tenha problemas hoje, você vai perceber que Deus vai te dar forças, vai te dar coragem, vai te dar ânimo e disposição para você vencer esse dia de hoje, tá bom? Vai aí na tua fé e faça um domingo extraordinário. Um beijo grande e até amanhã no nosso Café com Cristo.